Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos entender certas coisas que fazem diferença na vida cristã. Nós precisamos nos esforçar para alcançar o favor de Deus. É isto que a gente precisa entender. Não. Nós precisamos entender que a nossa salvação é pela fé. E nós, ao vivermos por fé, nós confirmamos a lei. Então, pela fé, nós confirmamos a lei. É isso que a gente precisa ter um discernimento claro. Por quê? Porque nós vivemos segundo a lei quando entendemos a obra de Cristo em nosso favor. Não se trata de nós, não se trata do nosso empenho, do nosso esforço, das nossas obras, para alcançarmos o favor de Deus. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, a obra que Ele realizou em nosso favor, nos resgatando das trevas. Ele morreu e ressuscitou para vivermos em novidade de vida. Paulo, instruindo sobre essa questão, diz lá em Romanos 3, do versículo 29 ao 31, é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, ou seja, tudo se trata de fé. Somos justificados pela fé, recebemos a reconciliação, o perdão, a redenção, nos tornamos justos não por merecimento e não por obras nossas, mas por causa do que Cristo fez e por causa da graça de Deus revelada em Cristo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, não preciso mais viver a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Isto que a gente precisa entender. Somos chamados para sermos filhos de Deus, para revelarmos o seu reino, para andarmos segundo os valores eternos, expressando as virtudes de nosso Deus. Quando falamos de expressar virtude, nós estamos falando de manifestar o que? A graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia. A gente precisa entender isso. Somos chamados para revelarmos o reino de Deus neste mundo, para vivermos como Cristo, sendo seus imitadores. Quando vivemos como Cristo, nós, na realidade, estamos vivendo segundo a lei, praticando. Mas nós entendemos, não se trata simplesmente de um esforço pela natureza humana de fazer aquele ato no sentido de alcançar favor. Mas é por compreendermos que fomos capacitados, que recebemos do poder de Deus, da vida de Deus, para vivermos neste mundo como Cristo, praticando e andando segundo a lei, fazendo as obras que expressam a lei. É isto, não é uma questão de fazer para alcançar, mas é por Deus ter feito em nosso favor, por nos ter tornado filhos, por nos ter capacitado, por nos ter feito a imagem de Cristo, nós fomos habilitados, recebemos o que precisamos para viver neste mundo como Cristo, revelando Deus ao mundo, revelando a sua glória, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Não se trata do nosso esforço, nem do nosso empenho, nem do que podemos fazer por nós mesmos, mas de andarmos segundo a graça, expressando e revelando Cristo ao mundo e assim enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Não é outra coisa. Não tem outra perspectiva, outra expectativa que podemos ter. Somos chamados para revelar Cristo, para manifestar o amor de Deus, para sermos instrumento de salvação, levando as pessoas ao conhecimento de Deus. Por isso, somos justificados pela fé, e quando nós entendemos que é pela fé que nós vivemos, nós confirmamos a lei, porque andamos segundo o modelo de Cristo. E fomos capacitados para isso, para rejeitar as paixões humanas, para sermos plenos de Cristo. Que a gente possa entender estas coisas, compreender isso e vivermos neste mundo como filho de Deus.
glorificando o seu nome e enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.